Vídeozão importante para quem investe em ações de energia elétrica ou para quem pretende ter, no mínimo, alguma das ações do filé mignon, do filé mignon de energia elétrica. A gente chama filé mignon e são as empresas que atuam no subsetor de transmissão de energia elétrica. Ou seja, elas não atuam nem numa ponta nem em outra, nem na geração, nem na distribuição, elas estão ali no meio, então tanto faz se está havendo consumo, se está havendo disponibilização de energia ou não. Basta que elas criem aquelas linhas de transmissão e elas estão recebendo a sua RAP, Receita Anual Permitida. Então hoje nós vamos falar do leilão que tivemos sexta-feira, recentíssima essa notícia aqui, onde tivemos impacto direto para a Taesa e para a Engie. Nós vamos falar dessas duas empresas aqui, tá? A Taesa era uma empresa que estava no meu radar, mas eu confesso que estou ficando realmente preocupado com relação à Taesa. Não sei se vou colocar ela na minha carteira ou não, estou esperando o momento ideal, o momento que ela baixe o preço, baixe sua cotação, mas a gente sabe que não é apenas preço que importa, a gente tem alguns outros fatores intrínsecos à própria empresa, ou seja, dentro da própria empresa que a gente precisa analisar, a gente colocar o nosso dinheiro. Não vou sair colocando meu dinheiro em qualquer empresa por aí. E a Taesa, eu vejo algumas questões um pouco preocupantes com relação à Taesa. E nós vamos falar de tudo isso nesse vídeo. Só para que você entenda, dá uma olhada aqui na minha tela. A Taesa está em R$ 34,14, eu estava esperando ela baixar de 33 para começar os meus aportes. O ideal seria ali na casa dos 30, já vamos ver por que seria o ideal esse valor, e ela está no ano de 2024 com uma queda de 10,46% em cotação. Já a Engie, que é uma outra empresa que nós vamos falar também nesse vídeo, você vai saber por que a gente vai falar da Engie, já que foi a empresa que acabou afetando aí negativamente a Taesa no leilão de sexta-feira. A Engie, ela está em R$ 42,92 com uma queda de 3,59%. Agora sim nós vamos falar desse leilão aqui, e olha só, a Engie levou o maior lote do segundo leilão de transmissão do ano, e é justamente por isso que eu tô falando que ela afetou negativamente, impactou negativamente ali no funcionamento, nas próximas receitas da Taesa. Mas antes da gente entrar nisso aqui, você tá vendo aí na tela, primeiro aviso ali em cima, deixa o like e inscreva-se no canal se você for novo no canal, já ativando também as notificações para não perder os vídeos novos, e ali embaixo você tá vendo a Masterclass gratuita que a gente vai realizar no dia 9 de outubro. Então marca essa data, 9 de outubro, nós vamos ter uma aula aqui gratuita, mas para você participar as vagas são limitadas e você precisa fazer a sua pré-matrícula. É só garantir sua vaga no link aqui embaixo na descrição, tá ok? Eu tenho certeza que essa aula ela vai valer demais, principalmente para quem está começando a investir. Não importa se já começou, já tem uma carteira aí que está lateralizando, que está negativa, não importa se ainda não começou, até mesmo para quem já está avançado, tenho certeza que vai ter muito insight lá. Nós vamos falar sobre como montar uma carteira de investimentos, por que você deve investir o quanto antes, e também eu vou te mostrar na prática ali como que você vai fazer o seu primeiro aporte utilizando um celular e vai receber seu primeiro dividendo em menos de 30 dias. É isso mesmo, menos de 30 dias. Então uma aula aí que vai valer para todo mundo. Agora vão comigo então falar dessa notícia aqui. Olha só, a Engie ela arrematou o maior projeto ali dentro do leilão, onde ela se compromete a investir cerca de 2,9 bilhões de reais nos próximos anos para construir aí linhas e subestações em 5 estados das regiões Sul e Sudeste. E aqui eles falam que o novo projeto de transmissão da energia na carteira da Engie visa reforçar o sistema elétrico dos estados do Paraná e de Santa Catarina, além de atender Espírito Santo e algumas regiões de Minas Gerais. Isso aqui é um projeto aí para conclusão de 5 anos, né? Que é o tempo ali que as empresas de transmissão elas têm, aquele período de 5 anos iniciais para elas fazerem o seu CAPEX, realmente tirarem dinheiro e investirem para a produção das linhas de transmissão. Depois dos 5 anos aí começa a entrar a receita anual permitida para a empresa nos próximos 25 anos restantes. E isso aqui, só essa obra ela deve gerar quase 6 mil empregos diretos. E veja o seguinte, a Engie ela se comprometeu a investir cerca de 2,9 bilhões de reais. E o certame total aqui previa o investimento, pegando aí todos os lotes, né, que as empresas elas participaram e somando eles, dava 3,3 bi. Então quase tudo aí foi arrematado pela Engie. A Taesa ela foi vencedora de um lote 3, isso é importante. Porém a RAP que ela deve receber aí é de apenas 17,76 milhões de reais, tá? Isso aqui é ao ano, 17 milhões para a Taesa não vai fazer nem cócega. E aí eu achei isso aqui realmente preocupante. Esse projeto prevê a instalação de uma subestação em São Paulo com 244 milhões em investimentos estimados.
Claro que esse investimento também não é tão pesado assim para a Taesa, não é algo que também vai comprometer a questão de endividamento da empresa, questão de saúde financeira, mas também vai gerar para ela uma receita que também vai acabar impactando em nada, praticamente em nada para a empresa. E aí entra a questão que eu achei mais importante. Esse foi o segundo leilão de transmissão de energia realizado pelo governo federal no ano. Para os próximos anos, pelo menos mais 3 leilões devem acontecer, 3 leilões de transmissão de energia, e em 2025 vai ter um certame, e vai ser um único certame, e vai ser em outubro, tá? Em outubro. Já em 2026 deve ocorrer aí mais alguns leilões em abril e em outubro. Então vamos lá. A Taesa a gente já sabe que basicamente seguindo na confiança dos investidores, por conta do histórico, já que ela tem um histórico de ótimos pagamentos de proventos, ela tem a confiança do investidor por estar atuando no setor perene, como eu falei no filé mignon das empresas de energia elétrica, mas a base, o fundamento da cotação de uma empresa, ou seja, da confiança dos investidores, sempre deve ser o lucro da empresa. E nesse caso aqui, a gente não vê isso em Taesa. Quando a gente vem no investidor 10, a gente vai lá para baixo, a gente vem aqui em lucro versus cotação, você já pode observar que a cotação está aqui em cima, e o lucro da empresa está abaixo, ou seja, a gente sabe que a cotação segue o lucro, Por que a cotação segue o lucro? Por um motivo muito simples, todo mundo investe, coloca o seu dinheiro esperando que esse dinheiro gere mais dinheiro, gere retorno pra gente. Pelo menos eu tô fazendo isso, eu espero que você esteja fazendo o mesmo. Então, quando acontece da empresa ter uma lucratividade menor, ela cai ou até mesmo dá prejuízo, a gente já espera que a cotação também caia. Afinal de contas, as pessoas vão acabar vendendo, o mercado vai acabar vendendo essa empresa, se desfazendo do papel, e isso acaba puxando a cotação para baixo, seguindo a linha de lucro que caiu. Já ao contrário, quando o lucro está subindo, está crescendo, no médio e longo prazo, espera-se, no mínimo, que a cotação tenha um crescimento junto com os lucros, junto com o crescimento da lucratividade da empresa. Afinal, uma empresa que está gerando mais receitas, está gerando mais lucros, acaba atraindo mais investidores. É basicamente isso que acontece, por isso que se fala que a cotação segue o lucro. Nesse caso aqui de Taesa, a gente está vendo o contrário. A gente está vendo que a cotação não está caindo já desde 2022, e a empresa está cotada acima dos seus lucros por conta lá do seu histórico. Mas o fundamento, que é esse aqui que eu estou te mostrando, que é o lucro, ele está abaixo. Por isso que existe a expectativa aí da empresa ela cair em cotação, e é justamente por isso que eu esperava, pelo menos, que a cotação caísse aí na casa dos 31, 32 reais para eu fazer meu aporte em Taesa, que seria basicamente aqui o ponto em que ela tocaria mais ou menos ali com a linha de lucro. Aí nós vamos falar de algumas questões importantes, mas eu já quero começar falando de um ponto importantíssimo da Taesa. Eu vou te mostrar aqui por que a Engie me preocupa no fato de ter levado esse leilão, por que ela me faz me preocupar com a Taesa, e já estamos aqui de cara com um dos primeiros pontos, a dívida líquida da Taesa. Olha só, no segundo trimestre de 2024, a gente percebe que houve um aumento no endividamento da empresa, a alavancagem está em 4 vezes, e isso aqui já começa a se tornar alto para uma empresa de energia elétrica. Se a gente pegar qualquer tipo de empresa, isso aqui já é muito alto. Para as elétricas que possuem ali a RAP, a receita anual permitida, ou seja, possuem previsibilidade de ganhos, a gente aceita um pouco mais de alavancagem, um pouco mais de endividamento. Mas aqui ela já está basicamente no limite de 4 vezes. 4 vezes já é forte. E aí entra aquela questão, ela vai precisar fazer novos leilões. Por que ela vai precisar fazer novos leilões? Quando a gente vem aqui no site da própria Taesa, a gente vê as linhas de transmissão que ela já possui, e aqui para baixo a gente tem os vencimentos, os términos dos leilões. E a gente pode observar que tem vários leilões, esse aqui, várias concessões, aliás. Essa daqui tem uma RAP de 510 milhões de reais, 488 milhões de reais, só somando essas 3 primeiras aqui, já passa de 1 bilhão de reais. E aqui a gente já vê que aqueles 17 milhões ali que ela arrematou, que ela conseguiu ali de RAP no leilão de sexta-feira, acaba sendo quase que insignificante no meio de todos esses valores aqui. E o término desses leilões, olha só, dezembro de 2030, 31, 32. Então ela tem muitos leilões aqui a vencer num
prazo muito curto, coisa de 6, 7 anos. E isso aqui tem deixado o investidor impaciente, tem deixado o investidor com uma pulguinha atrás da orelha. Mesmo aquele investidor que está confiante, mesmo aquele investidor que acredita por conta do passado da Taesa, aquele investidor que sabe do histórico, da perenidade que ela possui. Mas o que eu vejo é o seguinte, a Taesa, ela tá com uma alavancagem muito alta, já tá com uma alavancagem muito alta, e ela vai precisar vencer novos leilões para cobrir essas faltas que ela vai ter aqui no futuro. Ou seja, quando ela vencer novos leilões, ela vai precisar fazer seu investimento, vai precisar movimentar o seu CAPEX. Então, isso vai fazer com que a alavancagem aumente ainda mais. O que me preocupa, essa questão vai me preocupar, porque isso vai impactar diretamente onde? Nos dividendos. A empresa precisa inevitavelmente reduzir os dividendos para pegar o seu caixa e fazer esses investimentos. E muita gente tem falado por aí, mas eu acredito no futuro da Taesa, eu vou esperar mais 5 anos, vou esperar mais 10 anos, tá tranquilo. Isso é muito bonito, muito lindo na teoria, mas na prática não é o que vem acontecendo. Ninguém fica esperando 5, ninguém fica esperando 10 anos, assim numa boa. Muita gente vai simplesmente vender quando isso acontecer e quando os dividendos realmente baixarem. Porque já tivemos uma baixa nos dividendos, nos proventos, mas ainda não tivemos aquela baixa tão forte como devemos ter aí no futuro, quando a empresa realmente arrematar novos lotes. Porque esse investimento pesado ele virá, e isso vai impactar na empresa, vai acabar impactando no investidor, e muito investidor acaba saindo, isso é inevitável. E agora tem um outro ponto, que é a questão da Engie, sua concorrente aí, que acabou levando o leilão mais importante, o leilão maior que tivemos aí na sexta-feira, que foi o lote aí de quase 3 bilhões de reais, que era muito importante realmente para a Taesa, mas a Engie acabou levando. Mas antes da gente ver o comparativo das duas empresas aqui, para que você entenda por que eu estou preocupado com isso, eu já quero te pedir, deixa o like aí no vídeo, cara, deixa o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, que é importante, e já me conta aqui nos comentários, você tem Engie, você tem Taesa, qual das empresas você confia mais, e o que você está esperando aí com relação à Taesa? Você está esperando aí mais dividendos, menos dividendos, o futuro promissor? O que você aguarda? Fala pra mim aí nos comentários se você é sócio dela. Agora a gente vem falar de alguns pontos aqui das duas empresas, e olha só, a Taesa ela tá custando R$ 34,14, ela tá com PL de 7,65, PVP de 1,74 e dividend yield aqui de 10,13% nos últimos 12 meses. Quando a gente abre o histórico do PL aqui, a gente observa que ela tá basicamente na média de PL, ou seja, ela tá sendo negociada basicamente na sua média nos últimos 10 anos, na relação preço-lucro. Na questão PVP, preço sobre valor patrimonial, parece que o mercado também precificou exatamente no seu valor patrimonial, tá aqui na média histórica dos últimos 10 anos também. A empresa possui uma margem líquida de lucro de 42%, isso aqui é muito importante, mas essa margem líquida que era lá na casa dos 60%, que é altamente importante, faz com que a empresa tenha poder de disputa aí no mercado, ela vem caindo, a gente observa que vem caindo e isso aqui não é nada bom. O ROI da Taesa está em 22%, é um ROI bom ainda, mas o bom mesmo para a Taesa era lá na casa dos 30 e poucos %. A gente observa que também vem caindo. E o endividamento aqui está até um pouco atrasado, a gente viu diretamente na fonte, lá no RI, que está em 4 vezes, e esse endividamento ele vem aumentando. Na verdade, está mais alto do que esse próprio endividamento que a gente está vendo aqui no Investidor 10. Agora entra a questão dos dividendos, é isso aqui que vem mantendo a confiança dos investidores. Olha só, o passado da Taesa é excelente se falarmos em proventos. Tem feito pagamentos todos os anos e pagamentos realmente expressivos, na casa de 9, 10, até mesmo acima de 10%. E quando a gente vê aqui o radar de dividendos inteligentes da Taesa, ela possui Datacom normalmente em maio, em agosto, novembro e dezembro, então no final do ano devemos ter mais algum anúncio de proventos. Olhando o seu histórico de 5 anos aqui com relação ao CDI e com relação também ao Ibovespa, a gente observa que a Taesa rendeu 95%, enquanto Ibovespa 26% e CDI 47%, então a rentabilidade foi muito boa, mas quando a gente encurta esse período, que são períodos mais curtos aí, mais recentes, onde a Taesa vem passando por esse probleminha aí, pelo fato dela estar cada vez mais se aproximando da data aí do fim de várias concessões, sem que ela remate algum lote importante, o retorno da Taesa tem sido esse.
tá? Nos últimos 2 anos foi de 2,70%, enquanto o Ibovespa 22%, CDI 25%. Agora falando um pouquinho aqui da Engie, dá uma olhadinha aqui, ela custa hoje R$ 42,92, ela tá com PL de 8 vezes e um PVP de 3,17. Na questão PVP, ela realmente tá bem mais caro, tá bem mais precificada do que a própria Taesa. Na questão PL, tá quase elas por elas ali, a Engie tá um pouquinho acima, e na questão de dividendos, 5,92% nos últimos 12 meses. Quando a gente abre o histórico de PL da Engie, a gente vê que o PL está cada vez mais baixo, ou seja, ou a empresa está aumentando seus lucros, ou o mercado está subprecificando a empresa, o que num caso ou no outro seria muito bom, já que a empresa está ficando cada vez mais descontada e está muito mais descontada com relação ao seu histórico de PL aqui na bolsa. E na questão PVP, por mais que esteja em 3,17, a gente vê que está abaixo da sua média histórica também, porque normalmente o mercado aceita pagar mais do que 3 de PVP para a Engie. Questão de margem líquida de lucro, 41%, tá quase elas por elas ali também com a Taesa, ou seja, as duas têm o mesmo potencial ali, a mesma vantagem competitiva que a margem líquida de lucro. E quando a gente observa aqui o gráfico, a gente vê uma disparada, a empresa realmente vem se tornando cada vez mais eficiente na questão margem líquida de lucro. O ROI dela está em 39,5% e vem crescendo. Isso aqui, cara, que eu tô te mostrando aqui, agora também tem a questão da dívida líquida sobre EBITDA, 1,97, é muito mais baixo, é menos da metade do que o endividamento, a alavancagem da Taesa, o que faz com que essa empresa aqui tenha mais potencial em arrematar novos lotes, em participar de novos leilões e se endividar mais, porque ela tem por que se endividar, ela tem uma alavancagem realmente baixa. E são essas questões que vêm me preocupando. A Engie, ela arrematou esse lote que foi importantíssimo, não deixou para a Taesa, e ela tá com uma alavancagem baixa, podendo arrematar novos lotes aí no futuro, fazendo com que a situação da Taesa se complique ainda mais. Ela também paga dividendos todos os anos, só que são dividendos realmente menores. E aqui, olhando no RDI, normalmente ela tem data com em maio, em agosto, em dezembro de cada ano. Olhando aqui, confrontando com o Ibovespa e CDI, a gente vê nos 5 anos que a Engie, ela acabou perdendo ali pro CDI, mas ganhou do Ibovespa. E mais recentemente, ela está entregando mais resultado ao acionista, ela está realmente se tornando mais eficiente, como a gente viu aqui nos indicadores. Então, a gente encurtando esse prazo para 2 anos, a gente vê uma performance melhor de Engie com relação ao Ibovespa e ao próprio CDI. Agora, a questão lucro versus cotação, aqui está diferente. Você já pode observar que está realmente diferente, a situação é outra para a Engie. A empresa está cotada aqui embaixo, enquanto os seus lucros estariam lá na casa dos R$52, mostrando que a empresa tem esse potencial aí de valorização, já que está com lucros crescentes. Quando a gente tira aqui a linha de cotação, isso fica ainda mais claro, mais evidente para a gente ver na forma gráfica. E num comparador direto aqui entre as duas, olha só, no comparador direto entre as duas, no período de 10 anos, falando de rentabilidade, a Taesa ganhou de lavada da Engie. É justamente isso que tem feito o investidor não vender o papel, confiante aí no restabelecimento da Taesa. Mas quando a gente encurta aqui para 2 anos, o negócio se inverte, tá? A Engie, ela está com uma rentabilidade superior à Taesa. A Taesa rendeu aqui 2,7%, isso aqui já considerando dividendos reinvestidos na empresa, e a Engie 28,86%. Na questão das receitas das duas empresas, nos últimos 5 anos, a Taesa teve mais receitas e nos últimos 2 anos também teve mais receitas. Porém, na questão lucro, a gente coloca aqui em 10 anos, a Engie ganhou disparado na questão lucro, essa linhazinha azul. Em 5 anos teve também mais lucro do que a própria Taesa, e em 2 anos também teve mais lucro, ou seja, uma empresa que de fato se mostrou mais eficiente do que a própria Taesa. E para a gente concluir isso aqui, um comparativo direto de indicadores, a Taesa estaria com PL melhor, ou seja, mais barato, e PVP também mais barato do que a Engie, porém a gente viu ali que o mercado normalmente já precifica a Engie um pouco mais cara do que ela realmente é, e por isso esses indicadores com relação ao seu próprio histórico mostram que hoje ela estaria descontada. O EV/EBITDA da Engie é menor, então ela está em vantagem. Dividend yield, a Taesa ainda está em vantagem, pagou mais proventos nos últimos 12 meses. Margem líquida aqui está
elas por elas, tá igual. Dívida líquida sobre EBITDA, é aqui que o bicho pega e aqui que realmente me preocupa. A Taesa está com 4 vezes de dívida líquida sobre EBITDA e a Engie está aí em menos de 2 vezes. E falando então de ROIC, já que são duas empresas que possuem endividamento, o ROIC da Taesa está em 14,33% e o retorno sobre o capital investido da Engie é de 19%. É uma empresa que está gerando mais retorno sobre o capital investido e também teve um CAGR de lucros maior aí de 13,59% nos últimos 5 anos, o CAGR de lucros da Engie. Então, como eu falei no início do vídeo, eu vinha pensando em aportar em Taesa, realmente vou aguardar um pouco mais, mesmo que ela bata ali seus R$30, mesmo que ela bata seus R$31, R$32, eu vou aguardar. Eu prefiro me manter de fora, porque o futuro é incerto. Claro que cada um é dono do seu próprio dinheiro, cada um é dono do seu próprio aporte, cada um é dono das suas próprias decisões. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, você é dono das suas próprias escolhas, mas eu quis te trazer a notícia do leilão recente que tivemos sexta-feira, dos lotes arrematados, do impacto que isso deve ter para as duas empresas, mas confesso que eu estou aguardando para colocar mais uma empresa na minha carteira. Já faz um tempo, desde o ano passado que eu estou aguardando para incluir mais uma empresa do setor de energia elétrica na minha carteira de investimentos, mas eu ainda estou em dúvida. Enquanto eu estiver em dúvida, enquanto eu estiver na incerteza, eu não vou realizar esse aporte. Vou dar uma olhada melhor aqui para a Engie nesse momento, e se eu de fato considerar melhor o aporte, se eu considerar mais vantajoso, aí eu vou trazer um vídeo completo para vocês sobre Engie, informando se eu realizei meu aporte ou não. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, não esqueça, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal se você for novo por aqui. E antes de você sair, dia 9 de outubro, lembre-se, dia 9 de outubro a gente vai ter uma Masterclass, e depois da Masterclass a gente tem a abertura da comunidade RD novamente. Eu vou abrir uma nova turma com vagas limitadas, tá aqui embaixo o link para você fazer sua pré-matrícula. E na comunidade RD, só lembrando, a gente tem curso de investimento completo, você não precisa fazer mais nenhum investimento em curso, pode ter certeza. E eu tenho certeza que com esse método você conseguirá facilmente investir de forma tranquila, de uma forma simples e muito lucrativa, tá? Sem contar que a gente tem um grupo de investidores, a gente tem aqui dentro um grupo onde você pode participar perguntando diretamente a mim e eu te respondo. Eu tenho certeza que isso aí que você vai ter de ter um contato direto com o seu mentor é uma grande vantagem, é um diferencial que você não encontra em praticamente lugar nenhum por aí, cara. Então não perde tempo, já garante tua vaga aí na pré-matrícula. E agora eu te deixo com esse vídeo aqui do meu lado, que eu tenho certeza que é um outro vídeo que vai te agregar muito valor e você vai curtir bastante.